Trazendo o ponto de família, eu não cresci numa estrutura familiar cristã, vim de outro dogma religioso. Claro, tinha uma estrutura familiar comum, né? Mas vivi processos de separação dentro da família e isso acaba afetando. E quando conheci a minha esposa, eu era de um outro mundo, de uma outra vida. Então o que a gente falava, luz e trevas não se combinam. Então ali já foi um ponto de que Deus estava no negócio, porque eu passei pela conversão e nós começamos o nosso relacionamento. Logo depois, praticamente um ano depois, nós já estávamos casados. Os receios, muito medo, né? Obviamente de saber como que a gente vai se sustentar, como que a gente vai agora pagar as contas, aluguel, enfim. Mas sempre orando a Deus, buscando a palavra, buscando a Deus primeiramente. E a gente sempre teve alguns pontos, uma coisa que a gente trouxe, quer trazer, assim, a família não é sempre aquele mar de rosas, né, aquela estrutura, como eu falei agora há pouco, como aqueles comerciais de margarina, que é tudo bonito. E no começo a gente penou bastante. Ela era sempre foi uma pessoa muito independente, muito... só ela fazendo e algumas situações eu falava, não, hoje nós somos casados, nós somos um casal, nós somos uma estrutura juntos, então você depende de mim, eu dependo de você, então o que a gente quer fazer tem que fazer em união, um casal. Então a gente demorou um pouco para esse processo se desenrolar e a gente crescer como uma estrutura, uma família só, um casal. E aí veio o nosso filho depois de praticamente 2 anos já casados. A gente imaginava que não ia vir, não era algo planejado por nós, como homem, como mulher. Mas Deus já havia planejado. E aí vem aquele outro receio. Bom, agora eu tenho um ser para criar, para alimentar, para cuidar, para pensar no futuro, como ela trouxe, né? Ensinar o caminho. E para que ele não se desvie desde o começo. Não como uma obrigação, mas ensiná-lo que ele deve servir a Deus e que somente através de Jesus ele vai encontrar o caminho da salvação. Exato. Como ele disse, nunca foi mar de rosas. Eu sempre trabalhei na área da saúde. E isso influenciava bastante no nosso relacionamento. Porque eu trabalhava com homens e a gente sempre focou muito na confiança. Desde o começo a gente sempre falou muito em confiar um no outro. E se alguma coisa desalinhasse ou saísse fora da rotina, a gente sentaria e conversasse. Que o diálogo é base de um relacionamento. Conversar, se entender, tentar entender a situação. Antigamente eu criticava, eu falava que era fácil, era só abrir a boca e falar, e não é bem assim. Eu tinha, na época, eu me afastei da igreja e eu cheguei pra ele e falei pra ele, a gente precisa de Deus, eu preciso estar na casa de Deus. Foi quando eu passei aqui na rua e vi a placa da igreja Elohim e fiquei ouvindo o louvor do grupo de louvor lá da porta. E eu lembro que alguém da portaria vinha conversar comigo e eu fui embora. E aí a gente voltou depois com ele e o João Luiz. E aí eu comecei a frequentar e aí eu engravidei e Deus falou que a criança era para restaurar a nossa família novamente. E o nome dela é Ana Esther. Ana, porque na angústia, Ana chorou muito a Deus. No sofrimento do desejo do coração dela de uma restauração, de uma cura. E Esther uniu uma nação. Ela reuniu novamente. Então assim, quem está ouvindo isto, não existe outra coisa como a base da família. Deus. É Deus que une, é Deus que mantém, é Deus que estrutura e é Deus que restaura e reúne novamente. Cada dia é um processo novo, cada dia é um trabalhar novo. E quem não suporta a prova, quem não suporta o processo, não chega na vitória. Ser forte e corajoso e se manter no foco com Deus. Porque quando a família tem Deus, é como uma corda de 3 dobras. Ela não rasga, ela não estoura. Sempre achava que eu estava indo na igreja pelos meus pais. Sim. E não era pelos meus pais. Foi depois que eu saí que eu entendi que realmente eu queria estar lá. Quando a gente prega muito isso fora e o mundo vem rebatendo a família, não é porque a gente é chato, vem aquele crente chato. Não é isso, é porque a gente sabe que a família é a estrutura da igreja. O ponto de estar a minha família, nós 4 frequentando a igreja, se a gente sabe que a família fora da igreja não é nada. E que a igreja como
como um todo, um corpo, também se transforma em sua família. A gente sabe que dentro da igreja a gente pode encontrar outras famílias que vão somar com a gente e que sabem que podem encontrar dentro da igreja auxílio, um conforto do Espírito Santo e de Jesus, que é o nosso foco. O foco é servir, adorar, porque a nossa alegria, a nossa coroa está na vinda de Cristo. Então a família é a sua base, a sua estrutura, é onde você chora, onde você tem ombro, é onde você desabafa, é onde você confia, é onde você se estrutura. Sem a família você é só. Por isso que Deus fez a aliança com a família. A gente sabe que dentro da igreja existem pessoas que só vêm a esposa, não vem o marido, ou só vem o filho, o pai e a mãe não pertencem ao mundo cristão, né? E o que a gente traz é a oração, é joelho no chão e orar. A gente sabe o quão é difícil. Um exemplo, na minha família, eu sou o único cristão, então a gente sabe quantas lutas o inimigo nos põe na frente, e a gente sabe que a única forma de trazer a sua família para se reunir como um corpo cristão é a oração. E mostrar através das suas atitudes como cristão. O diferencial, que você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é a diferença. Então dentro da sua casa, seu esposo não é, mas você sendo uma cristã, ou sua esposa não é, você sendo um cristão, sempre busca a palavra do Senhor. E a gente sabe que através do Espírito Santo, e ele vai tocar nessas famílias. Seja daqui um dia, daqui uma semana, daqui um ano, daqui anos. E o inimigo, como a gente vem falando desde o começo, ele sempre vai tocar na ferida da família. E você ser o único na sua casa, ou poucos na sua casa que frequentam e que estão fazendo essa luta, não é em vão. Deus está no negócio, o propósito na sua vida. Eu vim de um berço cristão. Quando eu cheguei na maioridade, eu saí. Porque para mim estar na igreja é porque eu estava acompanhando os meus pais. Só que eu percebi que o vazio não era preenchido com nada. Foi quando eu voltei. E aí muitas das vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para você focar nas coisas de Deus. E isso gera desconforto, gera crítica, gera comentário. Quando você tem o foco de manter a sua família unida na presença de Deus, vai vir provas, mas sem perseverar, porque o ataque não é de um lado só, o ataque é de todos os lados. Ele vai achar qualquer brechinha para te desestabilizar, para você não manter o foco com Deus. E se você e Deus não está bem, você e sua família não fica bem, e tudo vai desmoronando. Tudo vai caindo. Então, por isso que eu sempre falo, é uma pirâmide. A base é Deus, você está estruturado com Deus e o resto complementa. E a gente, como pais, né, a gente sabe que a importância deles estarem na estrutura de uma igreja. Hoje, atualmente, com os juniores, com os kids, a gente sabe que essa união dentro da igreja vai fazer com que eles possam disseminar a palavra e alcançar pessoas da idade deles, futuramente, né, os mais jovens. Por isso que a gente luta, a gente insiste em participar, estar junto com o pessoal, porque se não estiver, o mundo lá fora, uma coisa que a gente sempre fala ele te dá um prato saboroso, mas aqui ele te cobra, ele te dá e te tira também ao mesmo tempo. Como eu disse no começo, assim, a gente traz o geral das famílias, né, mas a minha família como base hoje, minha esposa, meus 2 filhos, tudo. Claro, Deus sempre, em primeiro lugar, eu vou servir primeiramente a Ele. E a gente leva isso em casa, e sem Ele, obviamente, e sem eles eu não teria a estrutura que eu tenho hoje. Sem eles a gente não teria essa motivação. Então a minha família é a locomotiva, é o meu motivo de estar servindo a Deus e de estar vivendo. Eu acredito que sem eles eu não sou o que eu seria hoje. Ou talvez nem estaria mais aqui. Porque a família, ela é a estrutura de uma pessoa. Por mais dificuldade que você tenha com os filhos, né, filho? Você sabe que você vai chegar em casa. Então, para mim, a família é isso. Eu sei que sem Deus, a família não seria a família. Sem Deus, a família seria só um conjunto de pessoas do mesmo sangue. Mas a diferença é que com Deus, essa família, ela muda.
fica melhor. Sempre tive medo de, tipo, perder meu pai ou perder minha mãe. Eu percebo que mesmo eu aprontando, às vezes, a minha família sempre vai, tipo, retribuir o amor. Vai continuar me amando. Essa é a importância da família pra mim, que mesmo você aprontando, fazendo coisa errada, ela sempre vai acolher você, vai sempre amar você. E um dos focos e um dos lemas da nossa família é manter sempre a confiança e a sinceridade, porque a mentira é porta e brecha para o inimigo. E a sinceridade e a confiança conta muito, porque quando você confia e é sincero, você sabe até onde você pode chegar e com quem você pode chegar. Por isso que a palavra de Deus diz que nunca ande só, sempre esteja com mais alguém, porque se você cair, o outro te ajuda a levantar, para poder a gente chegar até a coroa da vida. Eu sei de uma coisa, que se você tiver confiança na sua família, se você confiar na sua família, contar tudo pra sua família, a família de casa é tipo realmente uma casinha. Tem o pai, a mãe, Deus e os filhos. O pai, Deus é o teto da casa, porque sem Deus a casa não tem força. O pai e a mãe são a coluna da casa, porque sem o pai e a mãe a família não tem amor. E os filhos são os moradores da casa, porque sem os filhos, não que a família precise necessariamente de um filho. Se a casa for só uma casa e não tiver nenhum morador nela, pra que vai ter uma casa? Mas se você tiver um filho, você precisa confiar nele e ele precisa confiar em você.